Galera, vocês não sabem o desafio que a gente tem hoje. Hoje a gente tem que implementar uma funcionalidade de login em 20 minutos. Você já pegou seu café? Se você não pegou, corre lá, porque hoje você vai precisar. Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius da Cal e no vídeo de hoje a gente tem um desafio. Implementar uma funcionalidade de login em 20 minutos. Isso enquanto eu ainda explico para vocês. E para esse projeto, a gente já criou uma estrutura base e os estilos e disponibilizou lá no GitHub. E para quem quiser ir fazendo junto comigo, é só clonar o projeto, porque o link está aí na descrição. Já clonou o projeto e pegou seu café? Então pula aqui comigo direto para o código. Essa é a tela de login, que eu já deixei a estrutura pronta para a gente poder trabalhar. Então aqui ainda não está implementado nada de funcionalidade, só está o conteúdo estático mesmo. Já vamos abrir aqui o nosso componente da nossa tela de login, está lá dentro de Components, User, Login. E a primeira coisa que a gente vai fazer é implementar a função onChange para os nossos inputs. A nossa função onChange ela vai receber um evento. E aqui a gente vai definir um nosso state. Então aqui vai ser values, set values, use state. Aqui para o nosso use state a gente tem que passar uma função que vai ser o valor inicial. Então function initial state. E a gente vai retornar um objeto que vai ter user vazio, porque é um input do tipo texto, e o password vai ser vazio também. Então, essa função vai ser passada ali para o nosso use state. Beleza. E a gente não pode esquecer de importar o use state ali em cima, ali do React. Funcionando. Agora aqui no onChange, a gente vai passar o onChange para os nossos dois inputs. Os dois inputs eles estão passados um name para ele, o name user e name password. Então aqui nesse evento a gente consegue extrair o name de dentro dele, acessando o target. A gente consegue acessar o name e o value. Então fica bem mais fácil para a gente poder atualizar os valores do formulário. É só a gente fazer então set values. E para o set values a gente vai pegar o valor anterior, no caso o valor atual, e vai sobrescrever só o valor que a gente quer. No caso aqui, para fazer bonitinho, vamos extrair aqui em cima. Então a gente vai extrair o value e vai extrair o name de dentro do event.target. Desculpa. Aqui a gente coloca o name e o value. A gente começa a digitar rápido, é isso que dá, ó. Erra bastante. Tá funcionando. A única coisa que ficou faltando é a gente definir um value aqui. Value, values, ponto. User no caso. E aqui para baixo, vou aumentar um pouco aqui esse editor, mais fácil de a gente entender. E aqui também value, values.password. Vai ficar estourando a tela. Vamos formatar um pouquinho. Aí, coisa linda. Quem não sabe o que eu fiz ali, eu tenho o Reader instalado, então eu só mandei ele formatar ali o arquivo e ele já formata tudo pra gente, a gente não precisa se preocupar. E isso salva algumas horas por dia. Cada vez que a gente está digitando no input, ele vai chamar o onChange, que vai passar um evento. Do evento a gente extrai o value, extrai o name e faz um update dos nossos valores aqui do formulário. Para a gente ver se está funcionando, a gente só tem que vir aqui e escrever admin. Isso significa que ele está funcionando. Se ele não estivesse funcionando, ele não ia estar atualizando os dados ali no nosso input. Para o nosso segundo passo, agora a gente vai implementar a nossa Store, Context e o nosso Store Provider. O que é o Context e o Provider? Context é uma maneira do React de você poder compartilhar o mesmo dado para toda a aplicação. Para funcionar esse Context, você precisa de um Provider. Provider vai ser um componente que a gente vai colocar ao redor de toda a nossa aplicação para poder compartilhar aqueles dados que vêm do Context. Agora, com a nova API do React, de Context, é bem fácil implementar isso. Ficou bem mais simples. Antes era bem chatinho, mas agora está bem mais
bem mais tranquilo de implementar. Então aqui dentro da pasta Components, a gente vai criar uma nova pasta chamada Store. Store é o nome que eu decidi dar, tá? Então aqui dentro da Store, a primeira coisa que a gente vai fazer é implementar o nosso context. Então, novo arquivo, context.js. Para a gente poder criar um context, a gente tem que importar o create context do React. E aqui a gente vai chamar ele de store context é igual a create context. E a gente tem que dar um valor inicial para ele. O valor que eu quero armazenar no nosso context vai ser só um token de usuário. Então eu vou colocar aqui o token e o set token para a gente poder atualizar quando a gente fizer o login. O valor default do set token eu vou colocar como uma função e aqui o token como vazio, ou null. Então esses valores aqui são os que a gente inicia o nosso context. Por default ele vai iniciar com esses valores aqui. Por último, a gente dá um export default aqui nele. Export default, nosso context. Agora, o segundo que a gente vai criar é o nosso provider. O nosso provider, a gente vai usar um JSX aqui dentro desse arquivo, então tem que importar o React. E a gente vai utilizar o nosso context. E aqui a gente vai criar um const store provider. Já vamos fazer um export default dele ali para ir adiantando. E aqui dentro a gente vai fazer return. Aqui a gente coloca o context provider. E aqui para dentro do nosso context a gente tem que passar o children, que a gente vai receber ali nas props. A gente já vai entender como é que isso funciona. Children, a gente retorna children. E a gente tem que passar aqui como velho, a gente tem que passar duas coisas. Tem que passar o nosso token, lembra? E o set token. Então a gente vai ver esses caras. Aqui eu poderia só colocar um state e controlar isso via state. O único problema é que via state, quando eu dou um F5, ele ia perder informação. Porque o state ele só vai guardar em memória. Aí eu deixei pronto pra gente um utilitário, um hooks, que faz essa sincronização. Além de ele manter no state, ele também sincroniza com o local storage. Então aqui é só a gente importar, import, o nome, ele tá lá dentro do utils, então é use storage. Import use storage from utils e use storage. Esse cara aqui, ele funciona bem parecido com o state, eu criei ele para ser bem parecido com o state. Então aqui a gente tem o token e o set token. Aqui a gente passa esse local storage e a gente tem que passar qual que é a key dele. Então aqui vai ser token. A key dele dentro do local storage. Isso aqui está praticamente pronto. A única coisa que a gente tem que fazer é colocar ele ao redor lá no nosso root. Deixa eu abrir a página root. O nosso arquivo root, ele tem a definição de rotas. Então, toda a nossa aplicação praticamente não, toda a nossa aplicação vai estar dentro dele. Então, aqui a gente vai importar aquele provider. Então, import store provider from components store provider. E a gente vai colocar aqui ao redor desses caras, o store provider, e passar para ele, esse cara aqui. Isso aqui que a gente está passando para ele vai se tornar o children, vai se tornar o props children. Então, a gente pega o children aqui que foi passado para ele e renderiza aqui dentro. Agora que a gente já tem o nosso provider ao redor da aplicação, já disponibilizando esses dados para toda a nossa aplicação, o próximo passo que a gente tem é implementar a nossa rota privada. Então, para isso, a gente vai criar uma nova pasta aqui dentro de Components. Ela se chama Routes. E dentro da Routes, a gente vai criar uma outra pasta que vai se chamar Private.
Dentro dessa pasta aqui eu vou criar o meu arquivo private.js. Vou importar o React. Const roots private. Aqui a gente vai importar aqui a gente tem que esperar receber na nossa rota privada o component, que aqui a gente faz um rename dessa props para component, porque lembrando que para a gente poder utilizar ele como um componente, ele tem que começar com maiúscula. E aqui dentro dele, a gente vai chamar return a nossa rota, route. Para a nossa rota, a gente vai passar nossa REST props, vai passar um render para ela. E aqui para esse render a gente retorna, ou a gente vai ter que retornar o componente a ser renderizado, ou caso o usuário não tiver logado na nossa aplicação, a gente faz um redirect para a página de login. Então a gente também tem que importar um redirect aqui. Vamos criar uma variável aqui por enquanto, token. Então se a gente tiver o token no caso, renderiza o componente. Passando para o nosso componente as props, caso for passada uma props para essa rota, o nosso componente também recebe ela. Caso contrário, caso ele não tiver autenticado, caso não tiver o token da nossa aplicação, a gente vai mandar um redirect para ele. Redirect a gente passa para onde que a gente quer que mande ele, então é para barra login. É uma self-closing tag. E aqui agora ele está reclamando que não existe token. O token a gente vai extrair da onde? Vai acessar o context que a gente criou e vai extrair de lá esse token. Então, para a gente poder utilizar ele, o primeiro passo é importar. Então é o store context. Store context. E para a gente poder utilizar esse context, a gente tem que importar o hooks, que é o use context do React. E aqui a gente só faz const o que a gente vai querer extrair de dentro do contexto e use context. Passa o contexto para ele, que a gente criou. E aqui o que a gente quer extrair dele é o token. Lembra que a gente passou lá no velho? Vamos dar um pulinho lá só para relembrar aqui no provider. Aqui no provider a gente passa o token e o set token como velho. Então aqui pra gente, o retorno desse hooks é todo aquele velho. Então de dentro daquele velho eu estou extraindo o token. Aí agora que a gente tem o token, a gente vai fazer um export default aqui. Export default. Pronto. A nossa rota privada tá pronta a princípio. Basicamente assim que funciona. A gente extrai o token e a partir do token a gente sabe se o usuário está autenticado ou não. Aqui a gente não valida se o token é um token válido. A única coisa que a gente está fazendo é verificando se existe um token. Se existir o token, a gente renderiza o componente original que foi preparado para aquela rota. Caso contrário, a gente faz um redirect para a página de login. Como é que eu valido o token? Do modo mais básico, você vai ter uma API que ela vai validar o token do usuário. E caso o token for inválido, ela retorna uma mensagem falando que o usuário não está autenticado. E daí você trata isso depois. Então isso é um assunto para outro vídeo. Aí agora que a gente já implementou a nossa rota privada, a gente vai ter que utilizar ela lá na nossa definição de rotas. Corre aqui, import routes private, components, routes private, porque dessa vez está dentro da pasta private. E aqui a gente só substitui. Então, no caso, login tem que ser público ainda, mas a nossa home ela vai ser uma página privada. Então,
Então agora a gente não consegue mais acessar a home se a gente não tiver um token. Agora, como próximo passo, vamos implementar a nossa função de login lá no arquivo login.js. Agora a gente vai para nosso arquivo login e a gente vai implementar aqui uma função de onSubmit para o nosso formulário. Então, function onSubmit. Ela também vai receber um event. Aqui a gente passa onSubmit. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um event.prevenTDefault, porque a gente não quer que ele assuma o comportamento default dele, que é, quando clicar no submit, ele ia tentar fazer um submit do fórum por conta própria. Então agora que a gente já tem o submit e já passou ele para o formulário, a gente vai criar a nossa função de login. Vai ser uma função de login fake, porque a gente não tem acesso à API. Então aqui a gente vai fazer bem simples. Function login. E aqui a gente vai receber os valores do formulário. Aqui eu já vou extrair tanto o user quanto o password. E o que eu vou fazer é, se o meu user for igual admin e o meu password for igual admin, eu retorno um token, que vai ser 1234. Caso contrário, eu retorno um erro, que vai ser usuário ou senha inválida. E agora esse login aqui é o que a gente vai chamar aqui. Então aquele login é o que a gente vai chamar aqui dentro do nosso onSubmit. Então aqui a gente já chama const, uma definição, e já chama o login passando os valores do formulário. E aqui a gente tenta extrair o token. Se o token existir, então aqui no onSubmit, se a gente tiver o token, a gente vai pegar esse token e inserir na seção do usuário, inserir lá para o nosso contexto, e a gente também vai redirecionar o usuário para a pasta home. Então, para a gente poder ter acesso ao contexto, a gente tem que fazer igual fez no outro arquivo. Aqui a gente vai importar nosso contexto, store context, e vai importar o use context. Então aqui embaixo o que a gente faz é const que o set token e passando para ele o store context. A gente está pegando aquela função set token e ela vai acabar atualizando o nosso state. É só executar ela, passando o nosso novo token. E a gente também precisa redirecionar o usuário para a nossa outra página. Como é que a gente faz isso? A gente importa aqui o use history do React Router DOM. O nosso use history a gente vai pegar aqui. E agora no nosso history a gente só faz history.push e passa para onde que a gente quer mandar, que no caso é para a origem, para home. Aqui a gente dá um return, só para ele não continuar aqui a execução para baixo. Caso contrário, o que eu tenho que fazer, caso ele não redirecionar, é fazer um reset dos valores do formulário. Então é bem simples, é só fazer um set values, passando o initial state, que é a nossa função que retorna os valores iniciais. É para estar funcionando, vamos ver como é que ficou? Então se eu colocar aqui, vamos colocar um usuário errado, a princípio. Ele não limpou a nossa senha, vamos ver o que está... ali a gente está passando o valor errado, ó. Já peguei aqui. Aqui tinha um typo. Então, salvando aqui novamente, colocando. Colocou errado, ele já zera o formulário pra gente. Mas se eu passar admin, não tá entrando. Isso é bem legal que a gente já vai aprendendo a debugar. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que ele está setando o token como null. Aqui também a gente tem outro typo. Agora se eu colocar admin e autenticou. Por sorte, já tá suando frio aqui. Vamos ver. Quanto tempo deu? Ficou abaixo dos 20. Você tava duvidando, né? É isso aí, galera. Fiquei bem feliz gravando esse vídeo. Foi um desafio bem bacana pra mim. Me diverti bastante.
E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí pra gente. E já se inscreve no canal se você não estiver inscrito. Pega o seu mouse e aí amassa esse botão inscrever-se e compartilha com todo mundo que você conhece. O link para o projeto final aqui, para conclusão, já tudo funcionando, vou deixar aí nos comentários. Então se você quiser acompanhar, é só dar uma olhada aí nos comentários, beleza? E se ficou alguma dúvida, porque a gente sabe que foi bem correndinho, é só deixar aí nos comentários. Feedback também pra gente, super importante. Eu fiquei bem feliz com os comentários que a gente recebeu no último vídeo. E é uma motivação para a gente continuar gravando. E se vocês tiverem ideia para outro desafio para eu fazer aqui no canal, é só deixar aí nos comentários também. Valeu, pessoal, um abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.